Evangelho, sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de Santa Joana Francisca de Chantal, religiosa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de Santa Joana Francisca de Chantal, religiosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega mais um de seus presentes, que não se trata de uma coincidência, porque é sempre a providência de Deus que vem em nosso auxílio. O Evangelho de hoje, nós estamos no 19º, na abertura do 19º capítulo, e a pergunta que os fariseus apresentam a Jesus nos fala a respeito da vida matrimonial. Fala a respeito do matrimônio. Vai falar também a respeito do compromisso da consagração ao celibato, através do celibato, né? Consagração a Deus que fazem os religiosos. Porém, hoje também celebramos Santa Joana Francisca de Chantal. Quem é ela, Padre Fábio? Ela é a fundadora das Irmãs da Visitação, a congregação da qual fez parte Santa Margarida Maria Lacoque, a quem o Senhor apareceu para revelar o Sagrado Coração. A devoção, entregou a Santa Maria a difusão da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então foi a família religiosa que Santa Joana Francisca deu início, aquela família religiosa que o Senhor escolheu para, em uma de suas mais ilustres filhas, Santa Margarida Maria Alacoque, confiar a ela os segredos do coração de Jesus. Posso dizer a vocês com uma grande clareza: ao entregar, ao confiar os tesouros do Sagrado Coração de Jesus, na qual todos nós, pela santa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, podemos participar e participamos, ao confiar, e olha, uma sexta-feira, hein? Numa sexta-feira que nós estamos. Então, ao Senhor confiar os segredos do seu Sagrado Coração para serem anunciados ao mundo, só poderia confiá-los a um coração que muito lhe amasse. Ele entregou a um coração que muito lhe amava os segredos do seu coração para que fossem difundidos e ensinados no mundo. E olha que maravilha! Santa Joana Francisca de Chantal foi aquele primeiro coração que amou o Senhor e que ensinou o caminho para que muitas outras o amassem também, ao ponto da alegria ser tão grande,
do Senhor dizer: é a uma das filhas de Santa Joana que eu confiarei os segredos do meu coração. Ô meu irmão e minha irmã, imagina a felicidade de Santa Joana Francisca no céu, ao chegar lá e saber que anos à frente o Senhor confiaria a uma de suas filhas, que ela ensinou, porque todo fundador, ele ensina o itinerário que a igreja declara, depois, sendo santo esse fundador, né? A igreja chancela, que aquele itinerário ali é um itinerário bendito aos olhos de Deus e que leva seguramente à santidade. E que o Senhor tenha a alegria de chamar muitos de seus filhos sobre aquela estrada para serem santos. A santificação, que nós somos chamados a viver pelo nosso batismo, é uma estrada com uma diversidade enorme, assim como é a beleza criativa do amor e do coração de Deus. Então, cada um dos fundadores, com seus respectivos carismas, foram os lugares privilegiados e especiais em que o Senhor trilhou ali uma expressão exuberante da beleza da santidade. É só olhar para a gente, todos nós somos diferentes uns dos outros. E se todos nós somos chamados a ser santos, poderíamos generalizar, me permitam isso, né, apenas como exemplo, que cada experiência de santidade, ela é única. Todas elas se passam em Cristo, com Cristo, por Cristo, ao Pai, na unidade do Espírito Santo. Não há caminho, não há santidade sem a ação da Trindade. Não há santidade sem a comunhão com Cristo, isso é verdade. Mas como essa estrada de santidade se dará na sua vida, ela é sempre única. Mas assim como por uma rodovia podem passar muitos carros para chegar ao seu destino final, não existem só as rodovias, tem várias outras estradas menores por onde os carros podem passar com segurança e chegar com certeza ao seu destino final. Então, usando os dois exemplos, quando o Senhor chama um fundador, ou seja, quando ele move no coração de um de seus filhos um itinerário, ele está mostrando na beleza criativa do seu poder e da sua potência mais um caminho que leva até ele. Com aquelas características que são próprias do carisma, vivendo de uma maneira particular e especial os atos de amor a Deus e ao próximo, porque tudo está aqui. Não sai em nenhum momento do que é o batismo. Então, como eu vou viver a entrega total da minha vida a Deus e a entrega total da minha escolha de vida por amar ao próximo, como o Senhor tem me amado? Aqui tem um itinerário. Ali tem outro itinerário, ali tem outro itinerário, ali tem outro itinerário, e o Senhor vai levando os seus filhos e colocando a cada um deles numa dessas estradas. É Ele que chama. E quando Ele chama a gente para uma família religiosa, com grande beleza, o Senhor está nos mostrando que é seguindo aquele itinerário, em comunhão com o fundador, que aquele filho, que aquela filha chegará à santidade. Ele escolheu alegremente e propôs a gente aquela estrada, aquele caminho, como um caminho que nos leva ao céu. Bom, bendito seja Deus, Ele nunca fez uma escolha ruim por cada um de nós. E se Ele nos chama àquela família religiosa ou a viver em comunhão com aquela família religiosa, bendito seja Deus. Esse é o itinerário. Vai nos ajudar a agregar os elementos daquela vida religiosa, daquela comunidade religiosa, no nosso itinerário pessoal, para que a gente consiga caminhar em direção à santidade. Assim como, por exemplo, Santa Joana Francisca de Chantal, ela foi dirigida espiritual de São Francisco de Sales. Foi importantíssimo a vida de São Francisco de Sales como referência sobre a vida de Santa Joana, de maneira que o Senhor pudesse compor essa nova estrada
das filhas da Visitação. Como foi importante. De maneira que São Francisco, assim como outros, ao lado de São Francisco de Sales, contemporâneos seus, pelo testemunho de santidade, pela proximidade a São Francisco e às irmãs, também foram importantes para que o Senhor ajudasse Santa Joana Francisca a entender o itinerário, o horizonte de vida consagrada que ele estava propondo como estrada bendita, na qual traria tantas outras almas a percorrerem também rumo ao céu. E por meio daquele percurso, tantas flores, graças e dons seriam distribuídos pelo mundo. Tantos tesouros de Deus seriam oferecidos pelo bem e pela salvação das almas. É assim que o Senhor faz. Imagina, Dom Bosco, anos depois, se inspira nos escritos de São Francisco Sales para seguir o itinerário que dará origem depois aos salesianos. O amor e o vínculo de Dom Bosco, a memória de São Francisco e os ensinamentos de São Francisco era tão grande, isso para entendermos, né? São Francisco foi contemporâneo de Santa Joana. Então estamos falando do final do 1500 e quase metade do 1600. Santa Joana falece no 1641. Dom Bosco é do 1800. Então, olha quantos anos depois. E São Francisco de Sales já estava no céu, mas os seus escritos foram fundamentais para orientar o coração de Dom Bosco. Olha que maravilha! Olha como a nossa aliança e comunhão, né, pelo bem das almas, permanece. Permanece. Olha que grande testemunho. São Francisco Sales já estava no céu, mas não só a sua intercessão lá, mas uma realidade concreta, que são os seus escritos aqui, puderam e foram, né, puderam ser conhecidos por Dom Bosco, amados por Dom Bosco e iluminar Dom Bosco no entendimento do que Deus estava querendo dele. Fantástico, fantástico isso. Então, padre, eu sou sacerdote diocesano, eu me sinto muito próximo, por exemplo, da vida dos beneditinos, da disciplina beneditina, dos elementos próprios da vida beneditina, me ajuda a conseguir me colocar melhor sobre a minha exigência e sobre a minha vida espiritual como sacerdote diocesano. Bendito seja Deus. Se aproxima de São Bento, porque no céu São Bento está intercedendo também por você. E ele também deixou tantas coisas que podem ser luz de Deus para te ajudar. Mas significa que eu tenho que me tornar beneditino? São João Bosco não entrou para a congregação de São Francisco Sales. Está entendendo? Tantos outros santos mais atuais tiveram acesso aos escritos de São Francisco Sales porque ele foi referência para todos os santos do 700 e do 800, até o início dos 900. Entretanto, foram outras congregações. Então, existe o itinerário na qual você está. Vai, toma dessa água. O Senhor está lhe oferecendo para nutrir o vigor da sua vida espiritual, para ser uma graça de Deus a fim de que se ilumine ainda mais o que Ele deseja por ti. Vai, meu irmão, segue o caminho que o Senhor te indica e abraça a companhia dos santos irmãos e dos tesouros que eles deixaram no seio da igreja, para que o Senhor conduza e ilumine sua história. Vá adiante. Bendito seja Deus por isso. Agora, tem uma outra característica aqui que vale a pena a gente falar. Santa Joana Francisca de Chantal, antes de ser religiosa, nós estamos falando de uma religiosa fundadora, ela foi mãe de família. Ela nasceu em Dijon, na França, no 1572 e casou-se com o barão de Chantal. Daí esse nome engraçado, né? De Chantal, falando da procedência, da história dela. Teve 6 filhos. Ela educou seus 6 filhos, viveu o casamento. E quando se tornou viúva, começou a buscar, não quis mais se unir a homem algum e decidiu levar ainda mais profunda vida de oração. Aqui são 2 coisas importantes.
Como mãe, era uma mulher orante. Como esposa ao lado do seu marido, era um casal orante. Como avó, foi uma referência de oração, mas o seu coração se deixou sempre guiar pelo Senhor. Ah, Padre, eu já pensei um dia na minha vida, talvez, se me chega a viuvez e vejo que meus filhos estão em paz e caminham serenamente, sinto um desejo forte no meu coração de me entregar a um caminho de consagração. Será que ainda será possível? Será que isso é algo cabível? Mas eu já tenho 60 anos, Padre. Muito bem, vamos começar. Se esse sinal aparece no coração, a pedir a intercessão de Santa Joana, por exemplo, que é um testemunho vivo para nós de alguém que se deixou conduzir por Deus. Mas a coisa mais importante é a gente recordar disso. Santa Joana, desde o primeiro instante, sempre soube confiar sua vida nas mãos daqueles que Deus colocou próximo dela para apontar o caminho do céu. Em nenhum momento ela toma uma decisão por si própria, mas ela sempre suplica ao Senhor a graça de não deixar o seu coração cair em confusão. E o Senhor, com a sua amabilidade e docilidade de sempre, suavemente foi colocando ao lado de sua vida aqueles que pudessem ser para ela setas que apontassem na direção de Deus. Aqueles que fossem para ela uma referência, e não apenas uma referência, mas uma presença real de um coração que se deixa guiar por Deus e para Deus. E dessa forma chega até São Francisco de Sales e com muita docilidade e amor vai sendo conduzida como dirigida espiritual de São Francisco de Sales e vai trilhando esse caminho, o caminho de se entregar completamente nas mãos do Senhor. E depois, na medida em que é vivendo essa entrega, ia descobrindo algo que nem mesmo ela tinha pensado, que o Senhor chamava a ser a propulsora de uma nova estrada rumo à santidade, de ser o leito de um novo riacho por onde passaria tanta água cristalina que desembocaria no grande oceano da santidade do reino dos céus. Oh, meu irmão e minha irmã, o que será que o Senhor ainda tem preparado para a nossa vida? Não nos empolguemos de maneira ingênua, querendo novidade, mas olhemos com alegria para esse testemunho, lembrando que Deus sempre quer muito de nós e que Ele tem o desejo de nos levar muito além de onde nós esperamos chegar, porque eterno é o seu amor e grande a sua misericórdia. Que isso aumente a nossa vontade de querer ter a nossa vida nas mãos de Deus, os ouvidos e os olhos atentos às suas palavras e aos seus gestos. Que isso aumente o apetite do nosso coração de estarmos em prontidão aos pés do nosso Senhor, dispostos com os rins cingidos para oferecermos o perdão e a vida, como ontem ouvimos no Evangelho. Quanto mais Santa Joana conhecia a profundidade do amor de Deus por ela, mais o amava e mais estava disposta a oferecer do amor que recebia. Oh, que grande tesouro! E olha que alegria chegar no céu e descobrir que o Senhor tinha preparado entregar o seu coração ao conhecimento do mundo por uma de suas filhas. Mas veja, tudo começou com uma santa mãe de família. Tudo começou com alguém que abraçou a vida matrimonial com a beleza com a qual o Senhor nos fala hoje no Evangelho. A vida matrimonial, você e eu sabemos muito bem. Você pela sua experiência de casado, eu como sacerdote que acompanho, nasci no seio de uma família, conheço a realidade dos matrimônios no curso da história da minha família
e conheço a realidade dos inúmeros casais que acompanhei e acompanho diariamente como sacerdote. Sabemos o quanto o matrimônio é exigente. Por quê? Não porque é cristão, mas porque viver o matrimônio significa entregar a sua vida por um outro. Fazer isso à luz da fé já é exigente. Meu amigo, se você joga a fé para o lado de fora, é briga de foice. Se você não tem um norte para ir para além de si mesmo e para aprender a superar as cadeias do amor próprio, vocês viram ontem a homilia, né? Ouviram ontem a homilia? Aquele pobre homem que recebeu tanto e continuava acorrentado ao amor próprio. Recebeu algo incalculável, mas não soube atribuir o valor àquilo que recebeu, porque via a vida só a partir de si mesmo. O homem de fé tem a graça do dom da fé, tem a presença da igreja por ele, dos sacramentos, tem a possibilidade de viver e de celebrar uma esperança que o sustenta e de somar não apenas ganhos e méritos, mas a soma dos dias de sua vida no exercício da caridade e enfrentar esse grande desafio de morrer para si cotidianamente, o que significa morrer para o amor próprio, para amar a outra pessoa e entregar a sua vida por ela como o Senhor fez por nós. E ainda assim é difícil, com esses três grandes tesouros, a fé, a esperança e a caridade vivida, praticada. Meu amigo, imagina sem esses três. Imagina se o casal chuta para fora da vida deles a prioridade pela oração e vamos usar uma expressão genérica, e a sintonia com Deus, né? Hoje é muito falado. A gente está em sintonia com tudo. A TV tem que estar em sintonia com o satélite, o celular tem que estar em sintonia com o roteador para poder ter o Wi-Fi em dia. A gente tem que estar em sintonia com o ambiente à nossa volta, ainda mais no Rio de Janeiro, senão você pode estar no meio de uma enrascada por um conflito armado sem se dar conta. A gente tem que estar em sintonia com tudo. Mas com Deus, essa é a sintonia essencial da nossa vida. Se eu vou me casar, eu vou me propor a entregar minha vida por alguém e nas mãos de alguém. Mas quem poderia ter minha vida em minhas mãos com o cuidado que eu preciso ter? Não falo do merecimento, falo da necessidade. Seria ilusório acreditar que as mãos que vão me receber no dia do matrimônio já estão preparadas para cuidar de mim e minhas necessidades. Mas o que me dá a certeza que esse cuidado não há de faltar é o fato de que as mãos de Deus por debaixo concursam e sustentam as mãos daquele que a estende para que eu possa posar as minhas necessidades e a minha vida sobre ela. Agora, se isso não está presente já no discernimento pré-matrimonial, é um problema. E se depois do casamento, a primeira coisa que a gente faz é tirar a mão de Deus do meio da história, porque a gente está muito preocupado em cuidar da nossa vida, dos nossos afazeres, ou então, como aparece com muita frequência na mentalidade de hoje, queremos ter a nossa liberdade de fazer e viver a vida, nosso tempo, nosso espaço, nosso lugar e tanto outros nossos, que na verdade só é a primeira pessoa do plural para poder falar, né, em público, mas depois sou eu no centro em tudo, né? Ao ponto de muitas vezes numa vida matrimonial não se conseguir tomar uma decisão porque se contraria a vontade de um, todo o plano coletivo da família fracassa. Porque se não se faz a vontade daquele filho, se não se faz a vontade daquele marido, se não se faz a vontade daquela mãe, se não se faz a vontade daquela filha, não vai para frente. Ou acontece o boicote, ou acontece confusão e briga. Poxa, o quanto a fé nos ajuda a alinhar a nossa família na direção da unidade. Quando ilumina o coração de cada um dos seus membros a viver para além do amor por si mesmo. Isso merece estar no cerne da nossa casa, da nossa história. Quem ama a Deus e aprende o amor por Deus no caminho da fé, aprende a amar o próximo e aprende a fazer da própria vida um tesouro de amor na companhia do outro.
Isso é fundamental. Se olhamos, por exemplo, o que Jesus fala a respeito do repúdio, como é duro imaginar que naquela época também já tinha um conceito que hoje apuramos com tanta sofisticação, né? O fato de que você pode repudiar a outra pessoa, ou seja, você pode simplesmente jogar tudo para o alto quando aquilo dali não te é mais satisfatório. Não é outra coisa senão a mesma narração do amor próprio, né? Então, se não é satisfatório, se você não corresponde ao que eu espero, desejo e quero, acabou. Carta de repúdio naquela época era assim, né? Hoje a gente nem casa, a gente junta, se não corresponde, se a coisa não está certo, desjunta, né? Mas naquela época tinha carta que mandava embora, que simplesmente desfazia. O chamado que o Senhor faz é, de fato, a legitimidade da aliança está na entrega, na abertura a ser ao outro e, por meio da fé, da aliança na fé, né, uma entrega de amor e de vida. A aliança se dá na entrega. E a entrega é possível com um ato de fé. Sem esse ato de fé, ela corre muito risco. Com o ato de fé de uma das partes, ela se torna extremamente difícil. Com o ato de fé das duas partes, ela se torna muito mais possível. Sem o ato de fé das duas partes, ela está em altíssimo risco. Com uma das partes, ela corre sérios riscos. Com as duas partes, ela tem muito mais possibilidade de permanecer e dar certo. Mas por que muita possibilidade, padre? Porque depende da perseverança, né? O ato de fé supõe a entrega. Então a gente precisa também crescer na fé, e a gente cresce na fé exercitando a caridade, exercitando concretamente a vida de entrega. Então pode acontecer que no meio do caminho se desista. Por isso o socorro e a presença da igreja vem ao nosso encontro em muitos momentos. Eu queria ler para vocês o que a Liturgia das Horas hoje coloca, mas o nosso horário já vai bastante adiantado. Eu deixo com vocês hoje, na Liturgia das Horas, quem tem um aplicativo da Liturgia das Horas pode olhar o Ofício das Leituras, é um trecho em que a secretária de Santa Joana Francisca Chantal escreve um pequeno comentário a respeito da frase "o amor é forte como a morte". E ali fala a respeito de como ela ensinava suas filhas a amar o Senhor. Eu pego apenas esse trechinho aqui para dividir com vocês. A pergunta de uma irmã sobre o modo como poderá se realizar esse martírio de amor por Jesus, ou seja, o martírio é a aliança máxima entre o esposo e a esposa, né? É a aliança de sangue. Eu morro, eu me entrego no lugar do meu amado. Ali está a prova maior de amor, entregar a vida, né, pelo seu amado. Ela responde assim: como isso pode acontecer? Como pode acontecer? Abri-vos inteiramente à vontade de Deus e tereis a prova. O amor divino, olha só, meus irmãos, o amor divino mergulha sua espada até o mais íntimo e secreto de nossas almas e separa-nos de nós mesmas. Olha que lindo, a questão do amor próprio, né? Ele separa de nós mesmos. Conheci uma alma a quem o amor separou, o amor a que se refere a Cristo, a quem o amor separou de tudo quanto lhe agradava, como se o golpe dado pela espada de um tirano lhe tivesse separado o espírito do corpo. Percebemos então ali, nessas palavras, que falava dela mesma e não de uma outra pessoa. Tendo outra irmã indagado quanto tempo duraria esse martírio, ela então com docilidade explica: desde o momento em que nos entregamos a Deus sem reservas até o fim de nossas vidas. Por isso, meus irmãos, não tenham pressa, mas tenham certeza. É isso que eu quero, meu Senhor, que me separe de mim e me faça teu, me faça tua. Eu quero e desejo, faz, Senhor, e eu me deixo conduzir por ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
pela intercessão de Santa Joana Francisca, de Santa Margarida Maria Lacoque, de São Francisco Sales e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.